Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. É, Obrigada por esse presente, né? Obrigada pelo seu pedido e obrigada, Fábio, pela canção, né? Eis-me aqui. Esse é o louvor que nos move, né? A todo aquele que é chamado como filho de Deus, como filha do Senhor, a, a dar o seu sim, né? A seguir o nosso mestre. Eu gosto muito daquelas cenas em que Jesus ele estava, né, ele caminhava e a gente vê os discípulos, né, seguindo atrás, e a gente faz parte desse rebanho, né? A gente faz parte desse corpo de Cristo que o segue e que assim seja todos os dias de nossas vidas, né? Que a gente jamais perca essa visão. Mas, enfim, sem mais delongas, né? Eu queria que a gente conversasse, compartilhasse um pouquinho. E é um presente de Deus receber essa confirmação de Fábio mais uma vez, né? Na oração dele de entrega, ele falou exatamente sobre a carta que a gente vai comentar um pouco, que é a carta de Romanos, né? Romanos ele é o livro onde Paulo ele narra, onde ele traz um ensinamento para a gente muito profundo, exatamente sobre justificação. Nós somos justificados, nós somos salvos através do sacrifício de Cristo, e nessa carta Paulo ele faz exatamente um testemunho, né, muito robusto sobre a justificação, sobre o papel central de Cristo na salvação de cada um de nós. E eu queria que a gente pudesse compartilhar, né, abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12. Eu sei que é um texto muito conhecido, né? Muito batido, mas nem por isso todo mundo vai sair correndo, não. Tá? Romanos 12, 1 e 2, certo? A gente não vai falar especificamente desses dois versículos, né? E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, tá? Esse ano eu comecei a ler, a procurar ler a Bíblia, né? Estudando ela de uma forma realmente mais, digamos assim, didática, não me preocupando muito com capítulos e versículos, né, com as divisões, com os títulos que a própria Bíblia às vezes traz para a gente. E eu confesso aqui, se vocês quiserem depois fazer esse desafio, né, é uma mudança de paradigma da nossa estrutura, muitas vezes, pelo menos da minha, era assim, né, da gente poder parcionar, separar a palavra em porções. Mas quando a gente vê realmente toda a Bíblia, as cartas, elas escritas como elas foram no original, como uma carta, a gente vê que a gente quebra muita informação. E quando a gente pega Romanos 12, 1 e 2, a gente vê, né, um texto separado. A gente tem, inclusive, né, títulos na nossa Bíblia que eles vão enfocar como se fosse um novo tema. E parece que é só esses dois versículos que abordam esse tema. Quando Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece que isso daqui é um recado para a gente. E, claro, ele é um recado riquíssimo para a gente. Mas ele é um texto que ele começa a conectar todo o resto de antes com o depois, né? Com o pós. Então, é como se esse contexto aqui, ele começasse a dizer, olha, todo mundo aqui já escreveu redação, né? Nem que seja para o vestibular lá no Enem, né? Enfim. E aí, então, a gente tem aquela estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão.
A partir do do capítulo 12, é como se Paulo ele começasse a construir a conclusão da sua carta. E aí ele vai começar a colocar realmente toda a informação, né, do que ele quer dizer. Ó, depois de tudo isso que eu falei, eu espero que vocês sejam assim. Depois de tudo isso que eu falei, foi exatamente o quê? Foi trazer para a gente o ensinamento da justificação, trazer para a gente o fundamento da nossa fé. Que a nossa fé ela deve estar pautada, ela deve estar alicerçada em Cristo Jesus, em Deus encarnado, no último Adão, que ele veio corrigir, né, todas as falhas do primeiro Adão, que ele veio se tornar um caminho de graça, um caminho de salvação, um caminho onde a sua vida, né, foi oferta de libação para que a gente também pudesse ter a ressurreição em Cristo e com Cristo. E tudo isso ele está dizendo para quem? Ele está dizendo para dois públicos que habitavam a igreja naquela época e que hoje a gente pode ver como sendo a nossa realidade também. Nesse público, esses dois públicos são quem? São os judeus convertidos e são os gentios convertidos. E quando Paulo ele começa a explicar isso na carta, nos capítulos anteriores, ele está querendo, talvez, corrigir, né, algo que ele já tenha experimentado nas suas viagens anteriormente, nas outras igrejas, quando ele sempre via a igreja sendo formada por esses dois públicos. E toda vez o que ele observava nas suas outras cartas, ele relata muito isso, em Atos, nas viagens missionárias, ele também relata isso, que é exatamente a briga entre esses dois públicos. Parece que existia uma disputa, parece que existia uma rivalidade, parece que existia uma rixa. Não, a gente está aqui, né? A gente é gentil e a gente também tem direito. Esse negócio dessa graça aí não é só para vocês, o Deus também veio para a gente, porque vocês desprezaram esse Cristo, vocês não creram no Deus da promessa de vocês. E aí começava aquela rivalidade, e aí vinham os judeus convertidos e diziam, não, Cristo, ele é o nosso Messias, ele é a promessa para o nosso povo. Nós somos a sua linhagem, nós somos promessa nós somos promessa dos patriarcas, né? Nós somos filhos de Abraão. E aí começa aquela possível rivalidade. E ele quer colocar nesses capítulos anteriores de Romanos, olha, todos pecaram. Judeu, vocês também são povo pecador. Então, não tem essa de ser filho da promessa e estar salvo. Não. Todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus e carecem dessa graça e misericórdia para poder ser salvo. A lei em Cristo, ela não existe mais. Agora, a salvação é pela graça. Não é mais por sacrifício, não é mais por oferta, não é mais por esforço, mas a lei é graça, a salvação é graça de Deus. Então, Paulo ele vem dizer exatamente nesse contexto que Cristo ele veio ser o novo fundamento. Ele veio ser essa nova aliança de Deus encarnado. E ele veio dizer, olha, o que é que pode separar Cristo de vocês, que são filhos, que são herdeiros, ou que foram adotados nele? Nada pode separar vocês. Então, se nada pode separar, por que vocês estão querendo se separar? Por que tem essa disputa? Por que tem essa rivalidade? Não deixem que isso domine o coração de vocês. Não deixem que essas dissensões, que esses títulos, que esses status, eles roubem a unidade de vocês. Isso não pode acontecer no meio de vocês. Eu morri pela minha igreja. Não foram por pessoas específicas de uma raça, né? Mas a igreja agora é raça eleita, é geração santa, é sacerdócio real, é povo eleito, escolhido, separado por Cristo. E não cabe agora vocês a ficarem julgando quem merece, quem não merece, né? Quem vai ter uma estrelinha a mais, quem vai ter uma estrelinha a menos. A questão não é essa. Não são mais disputas, né? Mas a graça, ela se derrama sobre todos. E aí, para que a gente não começasse, né? Para que eles não fomentassem mais essas discussões, vem no meio, né, dessa carta, eu não sei se vocês já pararam
alguma vez ao ler o livro de Romanos, eu não sei se vocês pararam para e notaram assim, Romanos 11, dos versículos 33 ao 36, ele é como se fosse um apêndice estranho. Sabe aquele texto que caiu ali e não faz sentido? Ele não conecta nada, né? Quando a gente lê separadinho por título, parece que ele assim, Paulo estava falando uma coisa, aí de repente teve, né? Ele foi levado ao sétimo céu, voltou com uma mensagem linda, inspirada, colocou aqui e depois está continuando. Mas não é bem assim. Na minha visão, eu acho que ele escreve isso daqui exatamente para quê? Olha, para de discutir, gente. Para. Para de ficar que nem dois meninos pequenos querendo disputar o brinquedo. O brinquedo é grande demais para todo mundo, todo mundo. O brinquedo é coletivo. Sabe, um grande quebra-cabeça. Sabe, uma grande caixa de Lego que tem pecinha para todo mundo montar e brincar. Não tem que tirar, não tem que ficar querendo pegar a pecinha da mão do coleguinha, não. É para montar compartilhado. É para todo mundo estar feliz, é para todo mundo estar construindo isso junto. E aí ele diz, olha, veja só, Deus ele pensou em tudo isso tão perfeitamente antes da fundação do mundo. Então, veja, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Deus pensou em tudo isso. Não foi por acidente. Ele não quis os gentios só porque nem todos os judeus o aceitaram e porque sobrou espaço na mesa do banquete. Não é isso. Deus ele já pensava em incluir todo mundo, e ele já tem um reino gigante que vai ter mesa, assento para todo mundo nesse banquete. Então ele está dizendo exatamente aqui nesses 3 versículos, olha a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É como se Paulo dissesse, vocês não têm noção do que Deus ele preparou, do que ele está preparando. E isso ele escreve também lá na carta dele aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou perto do coração do homem, o tamanho, a grandeza das coisas que Deus criou e tem reservado para aqueles que o amam. E aí Paulo ele derrama exatamente isso aqui para esses judeus e para esses gentios e disse, quem conheceu a mente do Senhor? Então não fica disputando, não fica nesse cabo de guerra, sabe? Vocês não conhecem a mente do Senhor para dizer se o Senhor está sendo justo, se o Senhor está sendo injusto. Não, é porque que a gente sofreu tanto no deserto e porque que eles agora estão pegando, estão recebendo o mesmo prêmio, sendo os trabalhadores que foram chamados às 5 horas da tarde, sabe? E Paulo está dizendo assim, vocês não conhecem a mente do Senhor. O Senhor conhece, ele tem uma visão que vai muito além. Ninguém o aconselhou, ele não precisa de conselheiro. Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Não, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ou seja, todos vocês, todos nós, somos para ele. E para ele, pois, a ele seja toda a glória eternamente. Amém. Então, quando Paulo fala que não vos conformeis com esse século, está falando lá do tempo dele. Claro que também a gente pode transportar para o nosso tempo, não estou falando sobre isso. Mas ele diz, olha, se transformem pela renovação do vosso entendimento. Não cabe mais essa disputa de judeu convertido, de gentio convertido, de judeu prosélito, de judeu raiz. Não tem mais isso. Transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês então venham a experimentar o que é esse reino, o que é que Cristo ele vem trazer como um sacrifício, o que é o caminho que Cristo ele vem trazer, mostrar para a gente, para que a gente possa então ter essa nova vida plena. E aí a gente continua, né? E Paulo ele vem exatamente dar caminhos de como essa transformação ela pode acontecer. Muitas vezes a gente já escuta, eu já escutei não sei quantas mensagens sobre esses 2 versículos de Romanos, né? E falando somente de uma transformação, de mudança de mente, de nova mentalidade e tal.
Mas se a gente lê continuamente, a gente vai ver que os versículos seguintes e os capítulos também que sucedem, eles vão ensinar esse caminho de como transformar a nossa mente. Paulo ele não parou somente nesses 2 versículos, mas o resto ele é um passo a passo. É como se fosse a receita de bolo para dizer, ó, eu vou dizer como é que vocês chegam lá. E aí Paulo ele então começa a dizer, ó, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, primeiro, não pense de si mesmo além do que convém. Acaba com essa história de, é porque eu sou judeu, eu sou filho da promessa. Você é gentil, você está lá no rabo da fila. Eu sou cabeça, você é cauda. Acaba com isso. Para a gente hoje, o que é que fica? Acaba com essa história de título. Porque você foi chamado para coordenar sei lá o quê. Porque você foi chamado para servir na ordem. Mas aquele dali foi chamado para ser o reitor. Eu fui chamado para a cozinha. Poxa, será que eu não tenho valor? Paulo está dizendo, acaba com isso. O pensamento de vocês não pode estar nas coisas do mundo, mas ele deve estar nas coisas do alto. Não pensem de si mesmo nada além do que convém. Não saiba que vocês serão medidos por quem vocês são e não pelo que fazem. Nós somos filhos amados de Deus. E é isso. Mesmo as pessoas que têm autoridade, né? Mesmo aquelas pessoas que são autoridades sobre nós, pessoas sacerdotes, né? Ministros do Evangelho, mesmo essas pessoas, elas não podem ter um conhecimento de si, né? Um pensamento de si, além do que lhe convém. Mas antes, cada um pense moderadamente, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando a gente vê esse texto, Paulo está dizendo, olha, vocês são, todos nós somos, filhos e filhas. E ponto. Isso deve ser o suficiente para nós. Isso deve ser algo tão maravilhoso, tão grandioso. Isso deve ser aquilo que vem preencher o nosso coração. Então, achem suficiência nisso. Não nos títulos de vocês, porque os títulos de vocês vão trazer, sabe o quê? Disputa. Hoje, no nosso contexto, a gente fica, sei lá, às vezes eu ainda escuto, tristemente. Mas isso daqui a Recon faz melhor. Isso daqui a Trindade faz melhor. É tão triste isso. É tão triste. Não vou fazer o cursinho não sei aonde não, porque lá é uma igreja pequenininha, não vai ser legal. Como se a unção fosse dos homens e não de Deus. A gente mesmo tem criado para a gente muitos ídolos hoje. A gente tem criado muitos ícones. A gente tem pensado muito além do que convém sobre nós mesmos. Às vezes tem pessoas que, não vou levar a palavra, gastar minha noite trazendo uma palavra no Ministério Sem Fronteira. Que ministério é esse? Negócio online que não vai dar curtida, que não vai dar like. Para quê? Eu vou para uma conferência. Se você me chamar para uma conferência, eu vou. O meu tempo é muito precioso para se desperdiçar com um negocinho que eu não sei nem o que é. A gente precisa ter um resgate da nossa identidade. A gente precisa resgatar a verdade sobre quem nós somos, a nossa dependência, a nossa pequenez. A gente muitas vezes tem colocado holofotes ou se alimentado, gostado, quando pessoas colocam holofotes em cima da gente. E nisso a gente está roubando a glória de Deus. Nisso a gente está roubando a adoração. Se é que a gente é capaz disso. Mas a gente está nos enganando a nós mesmos. Jesus disse que
Se você for dar esmola, se você for dizer que está fazendo jejum e sair espalhando isso para todo mundo pode te aplaudir. Essa vai ser a sua retribuição. É triste como muitos têm buscado, têm se alimentado exatamente disso. Dos aplausos, tapinha nas costas, de um púlpito elevado, de um lugar de destaque. Quando Cristo ele buscava compartilhar a vida, ele enxergava a fome das pessoas. E parece que hoje a gente está mais preocupado em sair bem na fita do que alimentar o faminto, do que trazer o evangelho da graça, da salvação, do que pregar sobre pecado, arrependimento, conversão. O caminho da graça, ele é um caminho árduo, ele é o caminho estreito, ele é o caminho da porta apertada, que ele contrasta exatamente com todo tipo de disputa e com todo tipo de inflamação de ego. E Paulo ele diz, faça isso segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. E como a gente tem na igreja desejado somente as posições altas, os primeiros bancos. Eu sirvo muito no cursilho e eu sempre fico geralmente na vigília. E assim, a gente vê sabe aquela rotação de estações? Quem fez o último cursilho começa a servir na ordem ou então na cozinha. Aí depois você vai acompanhando e parece que vai ser uma escadinha de progressão. Vai, sabe? Começa assim, nos bastidores lá, né? No suor, no fedorento, no calor, e depois vai evoluindo. Então vai saindo, né? Ordem, cozinha, depois vai pegar um lanche, depois pega, né? Uma liturgia, ai, chegou na sala, eita, é outro nível espiritual. Quem está na sala é outro nível espiritual. Nossa, a gente fica querendo tá todo mundo no mesmo canto. A gente não foi chamado para estar todo mundo no mesmo canto, para estar todo mundo ocupando a mesma posição. Eu dei um exemplo de que às vezes não faz nem sentido nenhum, porque servir no ministério, né, nessas diversas equipes que sempre são necessárias, não tem nada a ver com dom. Mas é só para a gente pensar. Quem está começando a servir no ministério quer estar naquela posição de destaque, quer estar sendo dirigente de círculo, quer estar sendo talvez um preletor, né? Levar um testemunho, levar uma palavra. Isso é massa, não tiro o mérito disso, não. Mas isso não pode ser uma busca louca e incansável. E que venha perder o brilho do servir na equipe mais simples. Assim como no dom. Disputas de dom. Que Paulo já viveu isso lá, especialmente em Corinto. Estava dizendo aqui, repetindo isso como um alerta para a igreja em Roma. E também serve para a gente esse mesmo alerta. É engraçado que ele fala aqui, quando ele começa a falar de alguns dons, ele fala da profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. Se é ensino, esmere-se ao fazê-lo. Se é de exortação, faça-o com dedicação. E eu acho massa porque Paulo ele começa também a falar outros dons que sequer são muito falados hoje em dia. Se é o de contribuir, que seja com liberalidade, se é o de administrar, o de presidir, o de tomar conta, seja com diligência.
Se é o de exercer misericórdia, que seja com alegria. Você veja que pouco se prega, inclusive, sobre esses dons, pouco se estuda sobre esses dons. Estuda-se muito sobre aqueles dons lá em Coríntios, e claro, você quer buscar e desenvolver o melhor de todos os dons. Paulo diz, olha, o maior dom é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu conheci pessoas que se debatiam, que fizeram campanhas e campanhas, sabe, votos e votos de jejum para serem ministrados pelo Espírito Santo para falar em língua. Por que buscar incessantemente tal e tal dom? E por que não pedir a liberalidade do fluir dos dons do Espírito sobre sua vida? Por que não dons de misericórdia e cuidar dos outros? E só querer dom de holofote? Então, Paulo ele vem trazer esse contexto para a gente, para a igreja de Roma, que serve para a gente hoje. Busquem exercer todos os dons e talentos que Deus derramou na vida de vocês, seja qual tenha sido, ou seja, de acordo com a proporção da fé de cada um de vocês. Vivam o dom de vocês. Sejam atuantes na igreja, o corpo de Cristo precisa de vocês. A gente não pode mais continuar atrofiando a nossa igreja. A nossa, que eu digo, como corpo de Cristo, independente de denominação, nós todos somos uma igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa voltar. Se existem pessoas aqui que estão mais afastadas, se existem pessoas aqui que ainda não congregam tão firmemente numa comunidade, mas busquem uma comunidade, porque você fora do corpo, você está atrofiando o corpo. E a gente não tem essa... A gente vai estar carregando essa responsabilidade, a gente não tem o direito de estar atrofiando o corpo de Cristo. A igreja precisa de cada um de nós, porque cada um de nós é uma peça fundamental e insubstituível. E aí Paulo ele continua, olhe, tudo isso seja fundamentado em amor. E esse amor que vai mover vocês a transformarem seu entendimento, a buscar viver uma nova vida, fora, longe dos padrões do mundo, mas vivendo esses dons, buscando a unidade, buscando a humildade. Seja tudo isso regado num amor sem hipocrisia. Isso traz para a gente um alerta sobre a gente se vigiar, sobre a gente se policiar, sobre a gente tomar tino e ficar alerta de, primeiro, eu estou fazendo isso porque eu quero agradar alguém, porque eu quero construir um currículo, porque eu quero entrar em evidência e me tornar conhecido, porque eu quero partir daqui de Recife para Pernambuco, Brasil e o mundo todo, sem hipocrisia, sem pensar além do que convém sobre nós mesmos. Esse é um alerta de Paulo. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal ou aborrecer o mal não é necessariamente as coisas ruins. Deixa eu me tornar mais clara. Mas quando Paulo escreve detestai o mal, ele tá alertando a gente a dizer, façam tudo com pureza. Façam tudo com singeleza de coração. Não deixe nascer
Quando você está fazendo, quando você está servindo, não deixe nascer no seu coração nenhuma raiz de amargura. Não deixe nascer no seu coração nenhum tipo de sentimento, um sentimento deturpado no seu coração. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Quando você estiver no serviço ao Senhor, à igreja do Senhor, você não faça um serviço somente buscando fazer o seu papel, mas fazendo o seu papel, olhando para o coleguinha para saber também se ele está se esforçando tanto quanto, ou se ele está se escorando em você, como a gente fala tanto no mundo, né? Quem trabalha, não sei se alguém trabalha aqui em grupo, né? E quando tem tarefa de grupo, aí tem lá as atribuições para cada um fazer, e às vezes tem aquele escorão. Eu sou professora aí, é muito comum, né? Ver aquele coleguinha assim que a gente sabe que não fez nada no grupo. Né? A gente descobre logo, ó, isso daqui não fez nada no grupo, está querendo ganhar a nota só, né? Porque é muito amigo dos amiguinhos. E aí a gente fica, às vezes, no nosso servir, no exercer dos nossos dons, pode nascer no nosso coração porque é natural, é da nossa natureza. Ficar olhando para o lado e dizer, olha para isso, está saindo bem na fita, mas não está fazendo nada, não está se esforçando nada. Está aqui na equipe, né? Mas não está contribuindo com nada. Fica ali só sentado numa boa, né? Então eu estou aqui fazendo o meu e o dele. Acontece. Ei, Lisa, tá fazendo o meu. Então Paulo diz, olha, deteste isso. Aborreça isso. Vigie seu coração. Cerque seu coração para que esses pensamentos eles não brotem. É muito bonito o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz, vigiai-vos, vigiai, para que não brote nenhuma raiz de amargura. Brotar. Alguém aqui já comeu feijão verde debulhado? Não sei se alguém já comeu, né? Não sei também se já descascou, se já comprou assim prontinho, mas aqui em casa, quando a gente era criança, era tradição, não existia antigamente essa coisa de comprar o feijão debulhado, né, como a gente vê na feira, mas pai não trazia as barras de feijão verde e, claro, que para o almoço do domingo. Então, no sábado de noite, a gente debulhava, deixava na panela, botava na geladeira. Mas, claro que no dia seguinte sempre tinha lá, da noite para o dia, a raizinha de feijão já brotando. Você veja como é rápido, como é sutil, como é silencioso. Mas se aquele brotinho ele deixasse, né? Se a gente deixasse, quando fosse lá para 11 horas, meio-dia, que a gente ia cozinhar o feijão, porque o feijão cozinhava rapidão, né? Quando chegava na hora de cozinhar, a raizinha já estava assim, quase que 1 centímetro, 2 centímetros. Comer um negócio desse, brotou da noite para o dia, né? Durante 6 horas já estava enraizada, e se deixasse ali já criava um pé de feijão. Então é isso que Paulo está falando aqui. Detestem o mal, não deixe que esses sentimentos brotem no coração de vocês. Não deixe que esse amor que vocês servem seja com hipocrisia. Não seja um amor fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor fraternal, esse amor cordial, esse amor que busca a verdadeira bondade, esse amor que busca agradar o outro com sinceridade. É lindo quando a gente vê isso. É lindo quando a gente vê isso no ministério, é lindo quando a gente vê isso na igreja. Aquela pessoa que chega assim com um copo d'água, sabe? Porque simplesmente alguém, nas suas muitas atividades, que era para ter colocado lá o copo d'água no púlpito, lá para o pregador, para o palestrante, seja lá quem for, o irmãozinho que está falando, o ministro de louvor. O bichinho está lá sem uma garrafa, ficou lá, que nem Fábiozinho aqui, né? Ficou aqui tocando quase meia hora para a gente. Se a gente tivesse lá ao vivo, né? Se ele tivesse esquecido uma garrafinha, vê que coisa mais linda. Chegar índio
copinho d'água, por quê? Porque Tiago, com muita coisa para organizar, esqueceu de botar um copo d'água lá para Fábio. Vê que coisa linda. Mas ele viu a necessidade, ele, num gesto de carinho, ele percebeu assim, poxa, Fábio está há tanto tempo tocando aí, cantando, eu acho que ele vai estar com sede, deixa eu pegar um copo d'água. Eu estou vendo que aqui não tem, ele não trouxe garrafinha, deixa eu ver se eu coloco aqui um copo d'água para Fábio. Só porque ele se colocou no lugar de Fábio, ele se imaginou como o Fábio poderia estar com sede. E aí ele foi lá e fez um gesto tão singelo, mas tão verdadeiro, com entrega tão bonita. Isso é um amor cordial. Esse é um amor que honra uns aos outros, sabe? No zelo, não sejais remissos. Sabe o que é remisso? Remisso é aquele que sai do cenário, né? O que é o remidor? O remidor é aquele que muitas vezes pode se ausentar. Ele diz, olha, no zelo, não tira a mão, não, mas no zelo, seja aquele que cuida. Ou seja, sejam zelosos uns para com os outros. Veja o que é que um está precisando do outro. Isso é corpo, isso é unidade. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, veja como tudo isso é o servir, veja como tudo isso é buscar um novo padrão de vida para construir não um corpo de disputa, de rivalidade, mas um corpo transformado pela renovação de um entendimento de quê? De que o amor nos une, que nós fomos resgatados em amor para viver o amor e viver multiplicando e espalhando esse amor. E assim, sendo fervorosos em espírito, porque o espírito ele vai queimar, ele vai arder, ele vai inflamar o coração de quem ama. Não um coração frio, não um coração de pedra, não um coração duro e insensível que não enxerga o coleguinha que está do lado, mas um coração que ama. Esse é o coração que arde. Esse é o coração que é incendiado, que fica fervoroso o espírito. Regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Isso também faz parte de um contexto de transformação de padrão, de comportamento. Antes de começar para valer, eu estava conversando com o Tiago, ele disse, entra aí um pouquinho antes para a gente conversar, e ele me fez essa pergunta, o que é que faz com que a sua fé ela seja mantida nos momentos difíceis? Eu disse para ele, olha, não tem segredo. A gente precisa parar de querer buscar, de construir coisas mágicas, ou ir atrás de promessas muito mirabolantes, quando Cristo ele já ensinou o padrão, é orar e é ter comunhão com a palavra. Ele disse, mas eu disse a ele que tem coisas que são fundamentais nesses momentos de tribulação, que é exatamente o apoio dos irmãos, o apoio da família. Meu susteio é minha família, meu marido, meu filho, meus filhos, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, todos cristãos, todos rendidos ao altar do Senhor, meus pais. Claro que eu já não vou levar tribulação, problema para os meus pais que são velhinhos, mas são nesses momentos em que a gente se regozija na esperança, sendo paciente na tribulação. Nesse momento a gente chama pessoas que estão junto da gente para ficar mais perto ainda, como que se o coração aquecido de um pudesse, e claro que pode, aquecer ainda mais o nosso nesse momento de tribulação, ajudando a gente a ser perseverante na oração. Uma das coisas mais erradas que a gente faz é exatamente se isolar quando a gente está num momento de vulnerabilidade. No momento de vulnerabilidade, a gente não pode criar, não pode construir a máscara da autossuficiência, pelo contrário.
A gente precisa se expor em verdade, a gente precisa construir uma comunidade em que a gente tem esse espaço da gente se despir, da gente se mostrar vulnerável. Porque ninguém é homem de ferro, ninguém é mulher de ferro. Hoje se cobra muito, o mundo cobra muito isso, por pessoas que são invencíveis, implacáveis. Mas nós não somos esse tipo de gente. A gente é gente de carne e osso que sangra, que chora. E que a gente vai ter os dias maus, sim. E a gente precisa saber que tudo bem. Tudo bem a gente estar abatido num dia. Tudo bem a gente estar chorando num dia. Nesse dia, a gente chamar para perto pessoas que sejam esse nosso esteio, compartilhando as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. E aqui Paulo ele começa a falar algo muito voltado ao que Cristo ensina para a gente, que ainda vai ser mais difícil nessa caminhada. E até agora Paulo falou como quem fala para irmãos. Olhe, vocês da igreja, que já tem assim, uma certa rixinha entre si, vão se juntar, tá? Valeu? Dê a dica. Agora Paulo vai falar de um outro contexto. Paulo vai dizer, vai pegar mais pesado agora, como Cristo fez lá no Sermão do Monte. Abençoai os que vos perseguem. Agora Paulo está falando da igreja, uns de fora. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos. Sejam condescendentes com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ou seja, Paulo está colocando aqui, ó, eu estou pedindo a vocês que muitas vezes testemunhar desse evangelho, testemunhar de Cristo, dizer que é cristão, está fazendo parte desse rebanho, do povo do caminho, vai ser colocar na testa sabe aquele alvo? Exatamente. Anunciar que é cristão, você vai estar assumindo um lugar em que você vai ser alvo. Alvo da crítica, alvo do julgamento, alvo dos falatórios, alvo das provocações, alvo das piadas. Mas nesse cenário, Paulo diz: tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Sejam condescendentes e não orgulhosos. Não torneis a ninguém mal por mal, mas se esforcem para fazer o bem perante todos. Se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nesses últimos versículos aqui, antes eu ficava pensando, vou pagar o mal com o bem, só para passar na cara. Tem essa história, né? Essa coisa de mostrar, eu vou passar na cara. Vou passar na cara que eu não sou do jeito dele, eu não sou da mesma laia. Eu não sou da mesma laia, não. Não sou farinha do mesmo saco. Eu sou melhor. Olha o orgulho, né? É o orgulho, é a vaidade. Quando Paulo diz aqui, não façam mal por mal, mas vençam o mal com o bem, esse amontoar brasas vivas é o constrangimento. É o constrangimento. É o constrangimento do amor. É o amor que constrange.
A gente vê muito isso lá em Estevão, por exemplo, quando ele estava sendo apedrejado. Talvez ele tenha olhado Paulo olho no olho. Mesmo Paulo se esgueirando por trás das pessoas, Paulo não tinha idade ainda, ele era muito jovem, ele não tinha idade para pegar uma pedra e tacar na cabeça de Estevão. Não sei se era a vontade dele, mas Estevão, ele no seu momento de glória, no seu momento de estar sendo glorificado, ele ainda tem força em sua carne, diz, da mesma forma que Cristo disse: não imputa esse pecado a esses homens. Esse não, Senhor, porque eu sou pecador, eu mereço a morte. Então, não conta a minha morte como um pecado para esses meus irmãos, porque eles são cegos, eles são ignorantes ainda. Mas que esse Cristo que me alcançou, um dia alcance eles também. Isso é amontoar brasas vivas sobre o altar. Então, a gente pagar o mal com o bem é a gente buscar desenvolver dentro da gente esse olhar de misericórdia. Não é pagar o mal com o bem como quem querendo passar na cara porque é mais evoluído. Gente, espírito evoluído é espírita, viu? Misericórdia, né? Por favor, não busca isso não. Mas a gente tem que buscar um espírito de misericórdia na gente. Nesse espírito de misericórdia, a gente ter esse coração que vai naturalmente se derramar sobre quem nos fez mal. Não é fácil, não é fácil, mas a gente consegue experimentar isso. Eu já experimentei isso pontualmente. E isso é, de fato, a gente viver o perdão. Viver o perdão. Aquele perdão que é divino. E é por isso que Paulo diz: não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nunca negue o perdão a quem te fez mal. Nunca negue o perdão a quem te feriu. Haja com misericórdia, mesmo para com teu inimigo, não só para com aquele que é teu amigo. Tinha muito mais coisa, eu estava pensando em até o capítulo 15, mas o tempo não dá, né? A gente acho que já avançou. Tiago não fala aqui para mim, né? Tiago não tem nenhuma mãozinha para controlar o tempo aqui. Eu, assim, não me controlei muito no tempo, mas eu acho que o Espírito Santo, ele já derramou muito no nosso coração, pelo menos no meu coração. E, e é isso. Quem sabe numa outra oportunidade a gente continua escorrendo mais e conversando mais sobre essa transformação do nosso entendimento, né? Mas eu peço só como última fala, né, que vocês leiam o capítulo 14 e 15 de Romanos, para que a gente medite, né? Essa vai ser a nossa tarefinha de casa, que a gente medite o quanto nós, que somos mais maduros na caminhada, né? O quanto a gente precisa ser esse suporte, muitas vezes, para com as pessoas que elas estão iniciando uma caminhada com Cristo. E o quanto uma mente transformada, uma vida transformada, vai fazer com que a gente possa suportar algo que às vezes é muito difícil para a gente, que é a nossa vontade. A gente se autonegar, a gente se abnegar, a gente ser altruísta. Esses dois últimos capítulos de Romanos, 14 e 15, né, o 16 é só cumprimentos finais, mas eles falam muito isso, sobre altruísmo. E esse também é um ponto que é muito precioso para mim. E a gente precisa, cada vez mais, isso é o Cristo, isso é o ministério de Cristo, é o chamado de Cristo. Porque Cristo veio não para ser servido, mas veio para servir. Nesses dois capítulos, Paulo nos chama muito para esse lugar, de servir ao outro com altruísmo, se colocando em segundo plano, desde que o meu irmão ele seja fortalecido
por mim, pelo meu comportamento, até mesmo pela negação de mim mesmo. Amém.